Ex-alunos e amigos da FMVZ, bem-vindos ao podcast da Associação de Ex-Alunos da FMVZ. Hoje nós estamos recebendo dois profissionais extremamente qualificados que começaram a sua carreira aqui na FMVZ, dois especialistas em medicina felina, professor Dr. Arquivaldo Reste Júnior, professor do departamento de clínica médica aqui da faculdade, e o Dr. Alexandre Gonçalves Teixeira Daniel, que foi orientado do professor Valdo. Então, temos muitas histórias para compartilhar. Hoje, aqui ao meu lado, o professor Tiago Vendramini. O Tiago é professor no Departamento de Nutrição e Produção Animal lá em Pirassununga. E eu, Marcelo Demarque Góes, professor de Reprodução Animal na FMVZ aqui também, mas não sou da área de felinos, não trabalho com pequenos como os outros três aqui, mas espero trazer algumas contribuições para talvez deixar o papo mais leve aqui entre nós, né? Então, Tiago... Vambora. Então, obrigado. Para nós é um prazer vocês estarem aqui. Estamos muito felizes. Mas nós vamos discutir um pouco sobre gatos e sobre, né, nosso período dentro da FMVZ, dentro da faculdade. Então, eu vou aproveitar você, Marcelo, na primeira. Logo de primeira com o Alexandre. Vocês foram da mesma turma, da mesma sala. Sim. E aí eu queria primeiro perguntar para vocês, tem lembranças boas aí, né? Nós já estávamos brincando no começo, antes da gente conversar, mas vocês imaginavam que um dia estariam os dois aqui sentados, conversando numa sala de ex-alunos da faculdade, num podcast de ex-alunos, conversando sobre, né, gatos, mas sobre como é ser um ex-aluno da faculdade e estar no mercado de trabalho e estar tendo destaque na sua área. Vocês imaginavam isso? Imaginar, talvez assim, com essas palavras, não. Mas conhecendo o Alexandre na época de faculdade e a determinação dele, eu sabia que longe ia chegar, entendeu? Então, eu fico muito contente de estar aqui dividindo a mesa com ele. Que a história que nem todo mundo sabe, ele foi o primeiro da turma a entrar no vestibular. Produção número 1, né? A gente, curiosamente, empatou naquela primeira fase. Mas mentira, você foi o segundo? A gente empatou em pontos na primeira fase. Tá. Mas aí eu larguei mão, ele não. Ele é determinado pra ficar em primeiro, entendeu? Você falou, já passei. Eu já tô bem, tô de boa, vou só fazer minha parte. Aí ele foi lá, não, determinado. Determinado como é, então não era difícil de imaginar que ia estar longe. Aqui, talvez, não nessas condições, mas que ia chegar longe. Que legal. Eu, primeiro... Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar aí da perspectiva de quem é ex-aluno, da coisa sobre carreira, sobre escolhas. Eu acho muito legal isso para quem está vindo. Eu acho que é um ponto importante aí para a geração jovem entender pontos sobre mérito, esforço. Tudo isso acho que é muito importante, porque a gente está com muitas mudanças geracionais que a gente ainda está tendo que se adaptar. Eu tenho a felicidade, a sorte de poder falar que eu sento com ele para conversar em muito mais ocasiões depois que eu saí. Porque eu saí, ele continuou na universidade, eu saí da perspectiva, mas essa história de ser determinado e tudo mais, eu acredito que até eu entrar eu fui muito, e depois eu enchi muito o saco dele, pentelei muito ele numa escolha que eu tinha feito até aos olhos de muito precoce demais, mas quem era o nerd, aquele cara que tá sempre estudando, era ele, não era eu não. Mentira. Ele era muito mais. Dentro da faculdade, ele era muito mais certinho, muito mais Caxias, ou muitos nomes aí mais recentes, muito mais nerd do que muitos outros que estão aí. Eu que comecei a levar ele para show de rock. De verdade. Levei para vários shows bons, ensinei ele a cantar Have You Ever Seen the Rain. Né? Mas vocês curtiram a faculdade, iam nas festas? Sim, isso era uma coisa normal pra gente. E assim, hoje a gente tem uma perspectiva diferente dessa integração. Naquela época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nem celular, graças a Deus não tinha celular naquela época que gravava tudo. Né? Então a gente ficava muito mais entre as pessoas. Aí a gente... Exato, a gente interagia muito mais e a gente começou, desde o primeiro ano a gente teve uma relação muito próxima aí, junto com outros profissionais que hoje, quando você começa a ver, você fala, imagina, a gente jamais imaginaria despontar desse jeito. Tem um outro, o Mauro Leonelli, que é professor de fisiologia na Universidade UEL, na Estadual de Londrina. Tem um outro amigo nosso, Fábio Parma, que é do Ministério hoje. Então, assim, naquela época, a gente... A própria Agnes que está aqui. A própria Agnes que está aqui, atrás, no background aqui. Então, acho que naquela época, eu não imaginaria chegar... Não imaginei nem essa característica de carreira hoje
que eu milito. Não imaginaria, não mesmo. Muito menos estar numa mesa de podcast falando sobre isso com ele e com outros profissionais aí da área. Realmente é uma novidade para mim. Valdo, você também é ex-aluno, né? Você tem alguma história para compartilhar? Momentos importantes, né, como professor também dessa casa, que você possa compartilhar, momentos marcantes da sua vida aqui na escola? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, ex-alunos, e foram meus alunos, né? Então, assim, eu tenho, sim, muitas histórias, né? Tenho algumas com o Alexandre, inclusive, mas a minha história aqui dentro da faculdade foi um pouquinho particular. Eu entrei na graduação, o Alexandre sabe essa história, mas talvez vocês não. Eu entrei na graduação para trabalhar com aves. Eu queria trabalhar com granjas, né, em granjas, com aves de produção. Até o terceiro ano foi esse o meu foco. Só que eu ia para as granjas pedir estágio, cara, ia eu e mais 10 japonesinhas lá, e as 10 japonesinhas conseguiam estágio e eu não. Cara, porque se você for ver as granjas hoje, todas são orientais, né? Ito, família, exatamente. Então, elas conseguiam estágio e eu não. Aí no terceiro ano, quando a gente começou a circular no departamento de clínica, eu bati na porta da professora Mitica, falei, ela deve conhecer alguma granja, né? Descendente de oriental. Deve saber. Aí eu bati na porta dela e falei, professora, eu queria muito fazer um estágio numa granja. A senhora não conhece nenhuma granja? Isso foi em 1985. 1985. A professora Mitica olhou para minha cara e falou assim, Valdo, com esses seus olhos, você não vai conseguir estágio nenhum em granja. Bom, eu sou descendente de oriental, eu também queria trabalhar com aves, eu não consegui, é um meio muito fechado. Você não gosta de gatos? Você não quer trabalhar com gatos? Eu falei, não, professor, eu gosto de gatos, mas eu não entrei na graduação para trabalhar com gatos. Ela virou para mim em 1985, cara. Ela falou assim, gato vai ser o pet do futuro. Isso em 1985, né? Visionária. E aí ela me ofereceu uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com gatos. E aí eu, ainda na dúvida, falei, professora, posso pensar? Eu volto e falo com a senhora amanhã. Aí eu resolvi aceitar. E aí daí a coisa evoluiu para onde estamos hoje, né? Mas eu devo, né, a minha carreira na área de medicina felina à professora Mitica, que me incentivou e que abriu aí as primeiras portas para mim em relação a isso. Onde ninguém, né, hoje, se for ver, tem um especialista ou especializado em gatos em cada esquina, né? Naquela época não tinha ninguém, né? Falar que ia trabalhar com gato era loucura, mas eu acreditei na ideia e fui em frente. Então era eu aqui em São Paulo e a professora Heloísa no Rio, que a gente se formou praticamente na mesma época. Eu me formei em 87 e ela se formou em 86. Então era eu trabalhando com gatos aqui em São Paulo e a professora Heloísa no Rio. Então a gente saiu esse Brasil inteiro dando palestra, a gente revezava. Então, assim, eu fico muito feliz de ter contribuído assim alguma coisinha lá para a medicina felina. Aí depois vieram essas crias, né? São os pais da medicina felina. Isso que eu ia falar. Ele criou esse conceito dentro. Humildade demais. Eu posso dizer que o conceito foi criado, não foi uma perspectiva nacional, foi uma perspectiva no mínimo latam. Sim. No mínimo. Isso é parte dele, de não colocar tanto assim, mas sim, eu posso falar aqui de fora, que é o precursor. Ele e a Elo são os pais, né, que criaram todo o restante. E a professora Mitica trabalhava com gatos, alguma coisa nesse sentido, professor? Ou ela acreditava assim? Não, na realidade, assim, ela gosta de gato, ela sempre teve gato, e ela tinha ali um viés, né, para fazer clínica de gatos. Mas o foco dela eram doenças infecciosas. Até porque na época não tinha uma quantidade que a gente vê hoje. Mas ela tinha essa visão do futuro, né? E hoje, se você for ver, o gato já superou o cão como animal de estimação em muitos países. Desenvolvidos, né? Assim. Então, assim, foi uma dica que ela me deu que eu valorizo a cada dia. E eu não me arrependo.
né? Quer dizer, eu nem cheguei a fazer estágio em aves. Ainda bem que fecharam todas as portas. Para poder dizer, não, eu prefiro... Né? Mas fica um exemplo interessante, né? Para os atuais alunos, talvez, ou recém-formados, né, de como às vezes uma porta se fecha, outra se abre. Exatamente. Eu acho que a primeira lição disso aí é mudanças de rota são aceitáveis. Elas acontecem. Você querendo ou não, elas vão acontecer. Para mim, né, tem nada a ver, mas foi muito assim. Eu trabalhava com produção animal. Na verdade, fui trabalhar com produção animal a vez que eu tinha um estágio no zoológico que cancelou, uma pessoa da turma cancelou. Era 12. Sorteou uma que não vai poder fazer. Caiu eu. Aí fui fazer estágio com produção animal. Aí uma vez, tendo aula de semiologia, a professora Márcia Meri chega para mim e falou assim, oportunidade de emprego para você, muito parecido, para trabalhar com nutrição de cães e gatos. Eu falei, nem ferrando, professora. Mas tá, eu gosto de vaca, professora. E foi indo, aí à tarde, aí ela na época, né, falou, não, mas é uma oportunidade. Aí à tarde tinha a aula dela, que as aulas nossas, as práticas de manhã à tarde, teórica. E aí surgiu a primeira oportunidade, mas fui fechando as portas. Mudei de carreira, assim, fui trabalhar com nutrição de cães e gatos só no doutorado. Tanto que é engraçado histórias. Eu vou contar a minha com o professor Valdo. Ele nem vai lembrar, mas aula de semiologia clínica, não lembro, mas sorteava o professor e sorteava o aluno. Lembra, professor? Vocês devem fazer a prova, né? Fazer a prova. Aí caiu, era Tiago e Tomás. Pra vocês terem uma ideia, o Tomás hoje tem uma empresa de reprodução de vaca nos Estados Unidos. Nossa. E eu... E seco Renault, produção, tudo, né? Produção gado de leite. Aí sorteou gato, professor Valdo. Aí o Valdo olhou para os dois. Aí ele brincou, falou assim, 7 tá bom pra vocês? Porque aí eu me viro lá. Mas não era, mas como vai mudando, né? A vida vai mudando. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Como foi isso de você ser orientado do Valdo? Porque aí você pega uma outra época. Você pega uma época no qual o Valdo já trabalhava, já tinha destaque. Mas o que eu acho interessante é que a gente pega uma outra época, mas a responsável foi a mesma. Mentira. Não, verdade. Olha. Eu, desde o primeiro ano, eu já tinha um enorme viés a trabalhar mais com gatos do que com outras espécies. Ele, quando via um gato no fila do Brejão, gato! Inclusive, teve uma camiseta de algum interclasses que escreveram isso na minha camiseta. Ó, o gato. Com 3 asas, assim. É. Exato. Então, assim, eu sempre tive esse viés, e isso vem por causa de eu... Minha mãe tinha muitos cães e gatos, eu sempre, quando ia ver minha mãe, ia junto com ela no veterinário, levava os gatos e percebia que o tratamento deles era diferente do que era feito com os cães. Eu não me conformava com isso. Então, desde o primeiro ano eu já tinha isso. Aí a gente foi para Pirassununga, lá eu percebi, realmente é isso que eu vou fazer. Né? E de lá eu comecei a fuçar no site da faculdade, e eu achei no departamento de clínica as linhas de pesquisa da professora Mitica, e todas elas envolviam muito a parte relacionada ao gato. Eu falei, beleza, quando eu voltar de Pirassununga, eu vou lá, bater na porta e eu vou falar com ela. Eu bati na porta, comecei a conversar com ela lá, olha, agora eu não estou mais conectado, mas espera um pouquinho, eu vou te levar para conhecer uma pessoa. Me pegou, me jogou dentro da sala do Valdo, falou com o Valdo, fechou a porta e tipo, vai que é teu, se vira. Toma que o filho é teu. Exato, foi assim, foi ela que me colocou na sala dele e falou, ó, e ele falou, mas você é muito novo ainda, calma, você tem muita coisa para fazer, você ainda vai ver muita coisa, isso pode mudar. Aí a persistência. Fui, e eu fiz no terceiro ano uma IC, no quarto uma IC, no quinto uma IC, e assim continuamos direto. Fui para residência antes, porque eu acho fundamental para todo mundo que quer trabalhar em áreas médicas que você tenha uma formação generalista primeiro. Hoje a gente está muito com a questão da formação especializada, formação ultra focada, e isso não é bom. Né? O bom é você ter uma visão muito mais ampla, até porque eu costumo brincar, o gato ele vem com a tireoide junto com o coração, ele vem no mesmo pacote. Né? Então essa formação mais generalista ela é fundamental antes da parte mais especializada. Mas também foi por causa da professora Mitica. Ela me jogou na sala dele e eu pentelhei ele até ele falar, não, então vamos fazer. Aí eu acho que eu fui o primeiro orientado de C dele. Acho que foi. Foi o primeiro. Ele tava se acostumando na faculdade, coitado, não deu nem tempo dele, tipo, entender como ia ser e colocaram lá. Você lá. Isso. Foi o primeiro de mestrado? Não, foi o primeiro de C. Mas sabe aquela coisa, você tem que estar no lugar certo, na hora certa? Esse indivíduo, assim, ele
quando ele fazia o mestrado, eu tinha vários orientados de mestrado na época, mas ele era o único que ficava lá na minha sala o tempo inteiro. Né? Os outros, assim, trabalhavam, faziam alguma coisa e apareciam de vez em quando. E eu lá no meu computador e ele lá no computador dele, na minha sala o tempo inteiro. E aí, assim, vinha um convite para eu dar uma palestra em algum lugar. E aí eu virava para ele e falei, Alexandre, eu não quero ir, você quer ir? Ele falou, quero. E aí eu jogava ele para dar palestra. Aí depois, em outro lugar, Alexandre, estão me chamando para... Você quer ir? Quero. E aí ele começou nisso. Né? E é claro, assim, eu abri uma porta para ele. Mas se ele não fosse competente, ninguém chamaria mais. Né? Então, assim, ele fez o papel dele lá, cumpriu o papel dele. Mas se ele não ficasse ali comigo, talvez não tivesse essa coisa, só virar assim e falar, Alexandre, quer dar essa aula? Né? Foi assim com a Malê também. A Malê também trabalhou comigo. Eu também, muitas palestras eu declinava e jogava para ela, e ela ia. Né? Então, hoje, muitos desse pessoal de São Paulo foram crias minhas. Né? Com certeza. E aí, às vezes, a gente acerta. Nem sempre, mas às vezes a gente acerta. Com certeza, que legal, professor. Vamos falar do gato, né? A espécie que vocês tanto gostam. Pensando assim na medicina veterinária, né? O senhor falou, né, da época da Mitica, que ela estava vendo o gato lá na década de 80 diferente, mas como que foi essa progressão? Como mudou a visão clínica, né, sobre o estudo, né, dos felinos? Né? Como que o olhar clínico sobre os felinos evoluiu desde a década de 80, 90, os anos 2000 para vocês? Você começa. Na década de 80. Motivos óbvios. Na realidade, eu acho que a mudança veio como uma exigência dos responsáveis por gatos. Né? Então, antigamente, as pessoas tinham gato para caçar o rato e não tinha tanto apreço, ele não entrava tanto em casa. A partir do momento que o gato começou a entrar em casa e conviver com a família, as pessoas começaram a perceber, né, que era um animal de estimação assim, que trazia muita alegria para casa, não é diferente do cão, mas ele tem as suas particularidades. E eu sempre brinquei, falei, o gato é um vício, o cara arruma o primeiro, ele vai arrumar o segundo, vai arrumar o terceiro, ele não consegue, é difícil você ver o responsável por cão ter vários cães, mas é muito comum, né, o mais comum na rotina da clínica, você ver um responsável por gato ter vários gatos. É exceção. Eu me considero uma exceção, porque eu tenho em casa um único gato. Mas isso é exceção. A regra é ter 2, 3, 4. Então as pessoas começaram a descobrir o gato como um pet. Né? E começaram a permitir que ele entrasse na casa, dorme na cama. Né? É um filho, exatamente. Hoje, a gente diz que o gato não é mais só um pet. Ele é um membro da família. O cão também. Né? Não estou desmerecendo o cão como pet, ele tem também esse espaço. Mas é que o responsável por gato ele é diferente. Né? Ele é diferente e ele começa a exigir talvez mais do que o responsável por cão. Então, a veterinária acabou tendo que evoluir e abrir os seus olhos para certas coisas por uma necessidade, né? Por uma exigência do responsável por gato. Então o cara, eu não quero levar nesse veterinário porque ele não gosta de gato. Ele só entende de cão. E vocês pegaram essa época das pessoas não gostarem até amarem, por exemplo. Né? Teve aquela época, nossa, as pessoas falavam, não gosto de gato. Pega alguns mais velhos, não gosto de gato. Até hoje a gente ouve isso, mas bem menos do que era no passado. Você ouve veterinário falando. Sim, veterinários. Veterinário falando, não gosto de atender gato. Mas eu descobri nesses anos todos que não é que esse veterinário não gosta de gato. Não é possível. O cara fez uma faculdade de veterinária, a gente gosta de qualquer que seja o pet ali. É que o indivíduo tem medo do desconhecido. Né? A gente aprende muito pouco sobre gatos. Ainda na graduação, a gente aprende muito pouco. Vocês aprenderam um pouco mais. Mas na minha época... O senhor não teve? Nada. O pouco que eu aprendi sozinho.
Não tinha curso. Eu me lembro que quando eu me formei, eram 2 cursos por ano. Era um no primeiro semestre, que era dado pela Anclivepa, e um no segundo semestre pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Era só isso, a gente tinha 2 cursos. Né? Então, você tinha que aprender na raça. Vou pegar um paper. Hoje você baixa um paper pelo teu celular. Sim. A gente tinha que pedir na Comute, biblioteca pelo Comute. Demorava um mês para o paper chegar. Precisa fazer um parênteses para explicar para a geração nova que é o Comute. Nossa, talvez, viu? Não, eles não sabem. Eles não sabem o que. Não sabem. Então, assim, foi uma época difícil, né? Foi uma época muito difícil, né? Nesse aprendizado. Com certeza, as pessoas começaram a perceber, né, que era importante levar o gato no veterinário, mas eles tinham receio. E o veterinário que fala, eu não gosto de gato, é justamente por conta disso. Ele tem medo de errar. Né? Todo mundo quer acertar. Né? E aí, a hora que ele atende o gato, ele foge. Por quê? Porque ele não quer errar, eu não sei, eu sempre digo, a gente aprende a ter medo de gato na graduação. Né? A gente ouve lá desde o primeiro ano, cuidado, você não pode fazer isso com o gato, porque o gato é mais sensível, o gato morre. E aí, a hora que a gente termina a graduação, você tem isso você guardou, que você tem que tomar cuidado com o gato. Senão você prejudica o gato, você pode até matar o gato. Então o cara não quer atender gato. E aí, para a defesa dele, ele fala, eu não gosto de gato. Né? Mas isso é ruim, né? Isso é ruim, né? Eu acho que ele é um paciente seu, como um cão é, então você tem que estar preparado a atender esse paciente também. Eu acho que isso a gente acha que isso acontece só no Brasil, né? Mas isso acontece em nível mundial, uma perspectiva mundial isso de acontecer. Como eu comentei com vocês, quando eu ia levar os meus gatos com a minha mãe no veterinário, eu já percebia isso. Na faculdade, a partir do 2º ano, eu comecei a fazer estágio no VET. Eu percebia a mesma coisa. Eu percebia que os prontuários eles eram de cores diferentes. E isso por si só já gera um olhar diferente. Os cães eram de prontuário bege, os gatos eram prontuários brancos. Os brancos sempre iam acumulando. Ninguém queria pegar os brancos. Né? E o desconhecido causa esse tipo de ansiedade. Assim como a gente tem, por exemplo, um indicador econômico, que é o índice Big Mac, a gente tem um indicador que chama índice Big Cat. Existe esse indicador. E isso, a gente tem mais ou menos um delay de 20 anos para o que acontece no hemisfério norte. Exatamente, é mais ou menos isso. Década de 90, do início até a metade da década de 90, o gato já era superior ao cão na maioria dos países do hemisfério norte. E mesmo aumentando muito o número de gatos, eles perceberam na virada do século que teve uma diminuição considerável no número de atendimentos de gatos. Eles chegaram a ter um aumento aí de 15% a 20% da população de gatos num time de 10 anos nos Estados Unidos, só que o número de gatos atendidos nessa época caiu 10% a 12%. E aí isso gerou uma enorme pesquisa de mercado nos Estados Unidos para entender com o dono do gato o porquê que ele estava indo menos na clínica. E exatamente isso que o Valdo falou, eles estão cada vez mais exigentes e uma série de falhas existentes no ensino da medicina veterinária numa perspectiva global foram apontadas nessa pesquisa. A enorme dificuldade que eles têm de lidar com caixa de transporte para levar o gato, o estresse que esses animais passam em recepções mistas, o estresse de contenção, os gritos, as coisas desnecessárias que são feitas, mas a gente aprendeu isso daquela época. Então, isso foi um gatilho para a criação desses programas cat-friendly, que hoje todo mundo sabe, especialmente a geração nova, tudo é cat-friendly. Por quê? Porque foi algo que surgiu quando a internet estava começando a ser acessível para todo mundo. Então, em uma perspectiva mundial, a história de eu não gosto de gato é normal. O gato ele é um pet a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, o gato não era considerado um pet. Então, o gato é pet hoje aos 75 anos. É muito pouco tempo. E muito pouco tempo, inclusive, para as pessoas conhecerem a similaridade da contrapartida canina. Então, isso é uma coisa... E não volta mais. O gato está cada vez mais popular. A gente teve uma mudança de estatística pela pandemia e pela geração dos millennials de optarem por adotar mais cães pequenos de colo. Então, hoje, a gente está com o número de cães e de gatos que meses está mais um, meses está mais outro. Eles estão mais ou menos similares, mas até 2017, 2018, o gato, desde 90 até 17, 18, ele era a espécie predominante. E isso na maioria dos países do hemisfério norte.
tá? Que aí tem muita relação com indicadores econômicos, com crescimento de capitais, estilo de vida. Exatamente. Tem toda uma justificativa para isso. Né? Uma área super legal, pouco explorada, pouco falada, inclusive, em muitas especializações, muitos cursos, mas foi tema da aula sua de titular, não foi? Foi. Esse tema foi, quando ele falou para mim, eu achei super legal, porque é uma parte da história que muitos que falam, não, quero trabalhar com gato, hoje medicina felina é um dos assuntos hot topics, assim, é um dos assuntos que os alunos de graduação mais procuram e às vezes não entendem o porquê, né? Não entendem de onde veio os cat friendly, de onde vem tudo isso. Tem um monte de histórias aí legais para a gente colocar. E quais áreas vocês acham que estão em ascensão, assim, quando a gente fala? Obviamente a gente já trouxe várias, mas que envolvem o gato, assim, nesse sentido. Você diz dentro da medicina Dentro da medicina felina, Assim, eu acho que não tem uma área específica que esteja em ascensão. Eu acho que todas ainda precisam, a gente precisa evoluir muito. Né? A própria nutrição, né, é uma área que ainda o veterinário ele está engatinhando nisso. Né? Área de infecciosas. Falando aqui um pouco do nosso nicho, né, no Brasil. O Brasil é um país com uma das maiores índices de gatos infectados pelo vírus da leucemia. Se a gente for pensar que a gente tem vacina contra o FeLV desde 1986, e nenhum país do mundo se preocupa muito em investir em tratamento, né? Porque a gente já tem uma boa prevenção. E o Brasil está lá, né, com uma das maiores taxas de infecção por esse vírus. Então, essa é uma área que a gente tem que bater muito na tecla em termos de prevenção, né, de como a gente vai prevenir. A vacina é importante, mas identificar quem é o gato transmissor, né, fazer o teste certo, no momento certo, e isso é uma coisa que o clínico ainda está pecando um pouco. Né? Então, isso é uma... se a gente for ver, vocês falaram de o índice Big Cat, tem um trabalho, uma meta-análise super interessante, que eles fizeram um levantamento de países com maior taxa de infecção pelos retrovírus, FIV e FeLV, e renda per capita. Né? Então a gente vê que os países com uma baixa renda per capita são os que têm maior índice de gatos infectados pelos retrovírus. Né? O Brasil está lá, os países da América do Sul, né? E a África são os que têm o pico aí de ocorrência. Né? Você vai para a Oceania, cara, lá a Oceania é praticamente zero. Né? Então, e renda per capita lá nas alturas. Então, essas são áreas que a gente precisa melhorar. Né? Com certeza, o Brasil é um dos países com maior população de gatos. Né? A gente está lá, a gente briga com a Rússia, terceiro, quarto lugar, mas é um dos países com maior população de gatos. E a gente tem uma população que adora o gato, que gosta do gato e que vai levar o gato até o veterinário. Então, nós veterinários precisamos estar um pouco melhor preparados para suprir essa demanda. Né? Então, tem as áreas nutrição, tem várias. Né? Se a gente for falar de todas aqui, vamos ficar o podcast até amanhã. Eu acho que o interessante de comentar, Thiago, é que quando a gente olha a perspectiva dessas áreas de evolução, isso eu falo porque eu já posso falar com esse tempo. 10 anos atrás, eu não imaginaria que a gente teria um boom tão grande de inovações terapêuticas farmacológicas específicas para gatos como a gente tem hoje. A gente está com o surgimento de classes diferentes de fármacos que a gente nem teve mecanismo de ação na farmacologia. Inibidor de SGLT2 para tratar gatos diabéticos, inibidor de prolidroxilase para tratar gatos com anemia de doença renal. Imagina, prolidroxilase, SGLT2, essas coisas a gente nem teve na farmacologia. E ninguém que está aí assistindo. Isso são coisas que os professores lá da Farmaco estão tendo que começar a montar aulas novas, porque são uma tendência que vieram para ficar. já estão sendo aplicadas. E o Brasil hoje ele está sendo um dos países onde essas inovações estão chegando primeiro. Desses dois fármacos aí, em especial os inibidores de prolidroxilase, o Brasil é o segundo do mundo, que está sendo feito agora, semana passada, o lançamento oficial. Então a gente está com acesso muito bom, muito grande a tecnologias que a gente não tinha antes. Mas aí fica uma coisa, especialmente para a geração nova que está assistindo a gente. A gente está numa era onde se confia mais no cara que tem milhões de seguidores
e só fala. Do que naquele profissional que está sempre atualizado, que tem uma formação curricular sólida, que fala com propriedade em evidências científicas e não em características de eu acho, ou eu vi isso e achei que é verdade, ou ouvi de alguém. Então a gente tem que parar de dar atenção para achar que a gente aprende de verdade com esses meios sociais. E voltar um passo atrás e entender que a forma certa da gente aprender é sentar a bunda na cadeira e estudar. E demora e dá trabalho, né? Aperfeiçoamento e excelência dão trabalho, não são fáceis. Se vier fácil demais, alguma coisa está errada. Ou estão mentindo para você, ou você está mentindo para alguém. E a base da picaretagem no meio médico, ela começa assim, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, porque as áreas vão continuar evoluindo muito, muito. Imagina, 10 anos atrás, quando a gente tinha um gato com obstrução de ureter, pensar em falar num bypass ureteral era... tem uma pessoa que vai fazer isso aqui a cada semestre. Hoje, já é rotina. Aí isso está em vários países. E o Brasil, ele não está atrás dos principais países que a gente tem. Isso o Valdo pode confirmar que não está atrás. Nós estamos com um nível técnico entre os melhores do mundo. A gente pode não ter acesso a algumas tecnologias, a alguns aparelhos de exame, mas a gente não perde em nada. Os nossos congressos, os nossos profissionais bem orientados, eles não perdem por nada de profissionais do Hemisfério Norte. Isso eu falo com propriedade também. Que são vocês também. Com certeza. Os profissionais, não só na nossa área, mas os profissionais em diferentes áreas da medicina veterinária, os formadores de opinião, eles estão sempre indo para fora para se atualizar. E, às vezes, a gente vai 2, 3 congressos por ano. E aí chega uma hora que você vê, puxa vida, isso está se tornando repetitivo, a gente já viu isso tantas vezes. E é esse pessoal, formador de opinião, que vem, que transmite a informação para os colegas aqui. Então, eu concordo plenamente com o Alexandre, a gente não está nem um pouquinho atrás dos europeus ou até dos americanos. Tá? Interessante, né, Tiago, o ponto que cada um levantou, né? Um problema que a tecnologia, né, o conhecimento já está aí para resolver, que é a situação da FeLV, mas ao mesmo tempo o Alexandre trouxe pontos, né, de que está um mercado que está absorvendo novidades, então você como é contrastante e tem que saber juntar as duas coisas, né? São situações diferentes, né? E assim, eu não sou veterinário, mas não milito mais na área de clínica, né, com pequenos animais. Tem uma foto sua operando comigo, não vem falar isso. Ah, quem? Não é possível. Não é possível. É uma castração, é reprodução, né? Mas, né, eu lembro, a gente está pensando em coisas, como a gente pode diferenciar cães e gatos. Eu lembro, por exemplo, do professor Valdo falava que o néfron, né, dos gatos é desse tamanho. Ele falava isso em aula, né? Isso é uma coisa que eu lembro que eu carrego para a vida. Assim, a parte renal era diferente. Os sintomas, os sinais são diferentes, né? Insuficiência renal no cão e no gato, isso eu lembro. Mas no dia a dia de trabalho, né? Como é tão diferente trabalhar com o gato e o cão? Né? No dia a dia mesmo. E que vocês falaram assim, os veterinários às vezes têm receio, né, do diferente. Mas o que é diferente? Eu acho assim como bovinos e equinos são completamente diferentes. A gente tem clínica de equinos e clínica de bovinos. A gente deveria ter clínica de cães e clínica de gatos, porque são espécies completamente diferentes. Perspectiva fisiológica, mas eu consigo puxar isso tudo antes para a perspectiva etológica, comportamental. Eu acho que o comportamento do gato, por ser um predador estrito, por excelência, das diversas espécies de felídeos que a gente tem na natureza. A gente tem só o leão vivendo em bando, o restante todos são animais solitários. A gente entender que a perspectiva dele, entendendo a origem do gato, a biologia evolutiva, já muda completamente o approach para ele. Já muda-se a importância de você estar na perspectiva do paciente, entendendo que ele é um predador, mas na natureza ele é presa também. Então ele tem sempre que estar alerta para caçar, porque se ele não caçar ele morre de fome, e ele é um caçador ruim, né? Ele não tem uma taxa de acerto alta, e se ele vacilar, ele é comido. Se a gente traz isso para dentro da clínica, a gente já entende por que colocar um gato junto com um cachorro cheirando a caixa dele de frente já vai melar todo o seu atendimento. Então, voltando na história do Cat Friendly, você entender a diferença do gato e assumir isso já muda uma série de
pontos que você vai fazer para diferenciar. Sem contar, né, Valdo, a questão de quanto é a dose de tal fármaco para o gato. Ah, deve ser igual para o cão. Isso já passou, isso não existe mais. Pelo amor de Deus. Isso não existe mais. Mas fisiologias diferentes, fármacos diferentes, doses diferentes, estilos de doenças diferentes. Né? Então, acho que tudo é diferenciado. O comportamento é o ponto principal. É você reconhecer que é uma espécie diferente, que tem as suas necessidades particulares. A hora que a gente bate nessa tecla, mas isso infelizmente ainda acontece, né? O gato é um cão pequenininho, né? Pequeno. Então, o clínico hoje conhece um pouco do comportamento de cão, pela experiência própria de ter tido cão, mas ele conhece pouco do comportamento de gato. E essa é uma área, etologia, é uma área que precisa crescer mais. A gente tem poucos profissionais trabalhando nessa área, e é uma área que muito do que a gente vê hoje dentro da clínica é reflexo de problemas de origem comportamental. Né? Então, quem buscar essa área, que é uma área em ascensão, etologia, vai trazer muitos benefícios aí para nós clínicos. Né? O clínico de gato ele até tem um pouco de conhecimento de comportamento, mas porque tem gato, porque convive ali no atendimento, mas isso não basta. Isso pode ser algo básico, inicial, mas isso só não basta. Então tem que ter mais profissionais trabalhando com essa área. E é uma área que a gente não vê o aluno se interessando tanto. Né? Para vocês terem uma ideia, os principais livros da atualidade de medicina felina, como por exemplo The Cat, os primeiros capítulos falam sobre origem, evolução, comportamento e cat friendly, para depois falar o resto, porque essa é a base. É o que você precisa saber. Se você começar errado aí, você pode saber todo o resto. Não vai ficar tão bom, vai ter uma série de alterações em parâmetros, uma série de problemas associados. Eu vejo, opinião, mas uma falha, porque hoje a pessoa vê o gato. Financeiramente, eu tenho uma clínica, aí ela faz tudo errado, porque ela fala assim, então vou pegar esse consultório aqui e vou chamar de gato. Aí ele bota um gato desse tamanho, aí atende um cachorro, mas fala assim, não, mas ele é de gato. Aí logo depois entra um gato aqui, porque a pessoa se aproveita, vê muita informação errada, não sabe sobre essa história, sobre essa questão evolutiva, sobre nada disso, mas financeiramente ela fala assim, não. Aí ela faz um curso na internet e fala assim, sou especialista em gato. Acabou. Pronto, exato. Esse é um ponto que é único que você comentou, inclusive. A falta de informação real. Né? É interessante porque essa febre de obter informações em redes sociais, ela é um fenômeno latam. Você não vê isso em América do Norte, você não vê isso em Europa com essa intensidade. Você não tem aí os principais formadores de opiniões com dezenas de milhares de seguidores postando vídeos todos os dias, postando stories sobre o seu atendimento, vendendo close friends para poder... Cara, isso não existe. Isso não existe fora. A gente vai aprender nos cursos, a gente vai aprender nos congressos, a gente vai aprender em revista científica. É assim que a gente vai aprender do jeito certo. Isso está me preocupando muito ultimamente, porque a gente tem visto algumas coisas onde... Qual a referência? Eu vi fulano de tal falar no Instagram. Essa é uma das iniciativas do podcast, né? Isso não te sustenta num processo ético. Né? Então, tem que começar por essa perspectiva. Pelo estudo, que é correto. Exato. Está acontecendo cada vez mais, número de processos éticos subindo, e você não referencia um Instagram para isso. Perfeito. Tiago, acho que tem algumas perguntas aqui da pauta, eles já responderam. Já né? foram falando. Foram falando várias. Mas assim, uma coisa que eu não falei na apresentação, mas vocês dois são diplomados pelo American Board of Veterinary Practitioners. Né? O que significa isso? Para o pessoal que não sabe o que é. Falar pela sigla, né? A BVP é uma entidade americana que propicia o título especialista por espécie. Eles já têm 13 boards diferentes, peixes, gado de leite, gado de corte, tem uns mamíferos exóticos, aves, e entre eles tem o específico de gato. Quando eu fui atrás disso, eu não me conformava que a gente tinha um nível técnico bom, mas podia melhorar muita coisa. E a gente estava numa época que ainda, se você não vai para fora ou você não conversa com quem foi para fora, você não consegue trazer o que tem de mais recente. Hoje, com os híbridos, hoje com online, não é justificativa falar eu não tenho como ir. Cara, tudo hoje
tem meio híbrido. É só buscar no lugar certo. Tá? E aí, conversando com uma canadense, que é uma formadora de opinião de muito tempo atrás, a Marg Church, isso foi em 2013, ela falou para mim, você tem todo o perfil para prestar o título americano especialista. Eu falei, imagina, mas eu não tenho residência, não sou... Não tem problema, você trabalha na área e você tem como justificar tudo isso para esse board. Né? Ele é reconhecido pela Associação Americana de Especialidades Veterinárias e ela me acendeu essa luz e falou, vai atrás porque dá certo, inclusive eu posso te orientar, ser sua mentora para te ajudar nesse processo todo. E eu fui atrás da cara a tapa, porque não existia ninguém de Latinoamérica que tinha nem começado o processo de application em nenhuma das 13 especialidades. Então, foi um baita desafio na época, eu tomei muito na cabeça, porque você está tirando um título norte-americano. Porque a gente aqui ainda não tem as especialidades muito bem delineadas, especialmente a de felinos. E com algumas regulamentações novas que estão chegando aí nos conselhos, isso está sendo assustador, a perspectiva de como nivelar por baixo. Então, eu sempre tentei nivelar por cima. E aí eu dei, o início da minha application foi 2013 para 2014, em 2016 eu fui selecionado para fazer a prova, naquela época a prova ainda era presencial, lá, e aí eu fiz e passei no primeiro ano, e eu fui atrás disso porque eu achava que a gente tinha como melhorar, tinha como trazer mais informação para o meio latino-americano, porque a gente tem muita gente boa, só que existem alguns pré-requisitos do meio acadêmico que às vezes, se você tiver umas letrinhas a mais no seu nome, as pessoas começam a prestar mais atenção para você e para de onde você vem. Para mim foi assim, fundamental para me ensinar como estudar academicamente para fazer uma prova de um nível super elevado e como eu posso passar isso para os alunos que fazem os nossos cursos, os nossos congressos, que acompanham o que a gente faz. A gente tem uma carência enorme desse tipo de aperfeiçoamento e tem muita gente que é muito capaz de poder prestar e fazer isso. Eu falo que o brasileiro ele tem uma síndrome de cachorro molhado. Ele acha que aqui é sempre pior, que aqui é sempre o mais ruim e não é. Então isso foi um pouco para tipo, vamos galera, dá. Quem quer ter trabalho, assim, dedicar-se dá trabalho, mas dá resultado. Não é rápido, mas rende frutos. Só uma curiosidade. O Alexandre, ele fez o board primeiro, e aí um dia a Renata Camosi, vocês conhecem a Renata Camosi? Isso. Isso, é danado. E a Renata queria fazer o mestrado. Um dia ela bateu na minha porta e falou, professor, o senhor me orienta no mestrado? E a Renata estava muito envolvida com clínica de felino, já estava atendendo. Aí eu falei, Renata, para que você quer fazer o mestrado? Você quer seguir a carreira acadêmica? Você quer dar aula? Não, professor, é que eu me sinto uma charlatã quando eu estou dando uma palestra que eu não tenho nenhum título, vocês têm título de mestre, doutor. Eu falei, mas isso é para quem vai seguir a carreira acadêmica. Né? Você quer ser uma boa clínica de gatos ou você quer seguir a carreira acadêmica? Não, eu quero ser uma boa clínica de gatos. Então, fazer pós-graduação não é o caminho. Por que você não faz o board como o Alexandre fez? Ah, você acha? Eu falei, acho. Aí eu comecei a ajudá-la, orientá-la para fazer o board. E aí no meio do caminho, ela mandava os casos, eu corrigia, aí eu falei, Renato, acho que eu vou prestar também, junto com você. Vamos estudar juntos. Já tô aqui. E por incrível que me pareça, sabe quem foi meu orientador no board? Ele. O mundo gira. Tá vendo? Exatamente. Ele foi o meu orientador, porque você... acho que não é obrigatório, né, Alexandre, ter um mentor, mas você... Ajuda. Você pede para eles lá a indicação de um mentor e eles indicaram o Alexandre. A Renata tinha um mentor que era um americano e aí quando eu decidi... E assim, eu entrei no site por um acaso, aí acabei fazendo a minha inscrição sem querer e a partir do momento que você faz a inscrição, você está contando o tempo. Né? E aí eu falei, agora lascou-se, agora eu tenho que fazer mesmo. E foi na pandemia, então aí foi tranquilo porque eu consegui focar e aí acabou dando tudo certo. Eu só perdi a inscrição para fazer a prova, porque eu passei no coisa aí tinha que fazer a inscrição para fazer a prova teórica. Né? E aí eu perdi a inscrição. Quer dizer, eu achei que eu estava inscrito, mas não. Graças à influência do Alexandre que ele conseguiu. Deu certo. Eu falo que a gente tem essa de cachorro E em molhado. algum momento você perdeu algum prazo. Então Você era orientado. Então você tá pago. Nessa época, eu era o responsável pela prova americana
depois de 5, 6 anos de diplomado, eles me chamaram, porque eu fazia parte da comissão que fazia questões para a prova, que você tem uma série de pré-requisitos para... Você tem que se recertificar a cada 10 anos. Né? E parte desses pré-requisitos são pontuações que você consegue através de voluntariado e por aí vai. E aí eu era do comitê de criação das provas, das questões e do comitê de análise dos casos. Aí eles falaram, o responsável da época me chamou e falou, então, eu tô terminando meu triênio e entre o pessoal que faz as questões, eu acho que você precisaria assumir. A gente precisa abrir um pouco a cabeça que não é só mais o americano que está aqui e você tem toda a possibilidade, conhecimento para fazer isso. Aí aqueles tipos de coisas que você não fala não. Eu assumi. E aí nessa, quando ele falou, perdi. Aí eu tinha como. Eu falei, não, calma. E eu que estou orientando ele, vai lá, meu, por favor, quebra isso aí para mim. Né? O orientador serve para isso. Exato. O orientador serve para isso. O jeitinho não é muito bem visto lá. Mas eu falei, não foi jeitinho, quebra essa para mim porque tá pronto. Ele tá pronto para fazer a prova. Eu falei, vai passar. Vai passar, mas ajuda nós aí. Quase que pulou um ano aí. Mas deu certo. Lógico que deu. E aí eu vou fazer uma pergunta. A gente, claro, está caminhando para algumas perguntas finais. Até porque o horário... Temos, nós temos tempo. Mas vocês são Tempo duas urge. grandes referências, talvez, das maiores que a gente tem. Vocês sentem isso? Vocês sentem o peso de ser uma referência, de influenciar pessoas que querem, alunos... Ex-alunos que estão mudando de área, vocês observam isso e quanto essa responsabilidade é difícil, né? A gente pouco conversa sobre isso, mas, obviamente, acabamos de falar da aplicação de uma prova tão importante. Isso pesa ou isso é gratificante ou as duas coisas? É uma pergunta para vocês. Olha, no meu caso, assim, fazer, por exemplo, essa prova foi uma satisfação pessoal, porque para carreira acadêmica, isso não tem nenhuma validade. Né? Para carreira, tanto que eu brinco que ninguém dos meus pares dentro da faculdade me deu os parabéns por conta disso. Né? Então, aqui é importante você ter paper publicado, aqui é importante você ter o mestrado, doutorado, a livre docência, o titular. Isso foi uma satisfação pessoal. Né? Isso foi uma satisfação pessoal. Puxa vida, me chamo de especialista, mas eu não tenho título de especialista. Eu não tenho um título de especialista otorgado aqui no Brasil. Né? Então, até isso o pessoal pega no pé. Fala, mas você não é especialista no Brasil. Eu falei, tudo bem, eu não sou especialista no Brasil, eu sou especialista aos olhos do americano. Né? Que tá bom, né? Tá bom. Então, eu sou reconhecido fora, mas aqui não. Então, assim, eu acho que quando você se dedica, como a gente se dedicou, o reconhecimento é natural, né? E você influenciar outras pessoas também é algo natural. Nada do que a gente fez foi buscando isso, né? Foi como eu falei, uma satisfação pessoal. Como sempre foi uma satisfação pessoal estar aqui dentro da universidade, né? Da faculdade que eu fiz, eu cursei a graduação, para mim é uma honra estar aqui. E vou me aposentar aqui, né? Então, assim, o resto é consequência. Né? Então, você influenciar outras pessoas é consequência. Isso não foi o objetivo principal, né? Mas é inevitável que isso aconteça. Como aconteceu com esse indivíduo, né? Que batia lá na minha porta logo desde o início, né? Buscando trabalhar com gatos. Hoje a gente vê muito isso. Né? O cara entra na graduação já que eu quero trabalhar com gatos. Na minha época, não. Né? Então hoje entra essa pessoa que quer trabalhar com gatos, como foi o Alexandre. E na minha perspectiva, eu acho que é 50% gratificante, 50% o peso. É meio a meio. Porque, mais uma vez, parece bobagem, eu estava sempre voltando com essa história das redes sociais, mas hoje a gente está num meio que eu acho que a gente precisa, quando a gente se torna um exemplo para alguém, a gente precisa continuar mantendo o nível disso elevado. Então, se a gente estimula pessoas, se a gente incentiva pessoas a ir para a área ou a se aperfeiçoar na área que a gente atua, eu preciso continuar tendo um nível de aperfeiçoamento elevado para poder justificar isso. Então, isso é algo que eu me cobro. Assim como, por exemplo,
eu fiz muitas coisas no meio universitário, porque a universidade investiu em mim, e graças a Deus eu não precisei pagar pela universidade, e eu retribuí em muito isso, retribuo até hoje. Eu acho que é a mesma coisa com a relação às pessoas que buscam a nossa imagem, a nossa pessoa para isso. Então, eu acho que para eu poder corresponder ao que elas querem, eu preciso me manter num nível elevado. Mas é muito bom você poder ser reconhecido. Isso que ele falou de falarem que a gente não tem o título aqui, isso foi vídeo em redes sociais, obviamente. Vídeos, ele sabe do que eu tô falando, né? Mandei, ele viu e assim... Exatamente. Então, assim... Mas isso não foi diretamente para mim. Não, foi pra ele. não, foi para mim. Que a casca do Foi para mim. Mas eu acho que é gratificante, é legal. Me abriu muitas portas. Hoje me abriu muitas portas, principalmente para iniciativas e possibilidade de trabalhar com coisas fora daqui, ainda estando aqui, porque hoje com o meio virtual a gente consegue trabalhar muito mais com meios externos do que no passado. Tá? Mas eu acho que é uma responsa grande a gente continuar sempre em nível elevado para poder corresponder isso aí para quem está no nosso meio, nos nossos cursos, aprendendo com a gente. Tiago, vamos fazer uma pergunta para fechar? Vamos. Para vocês dois, se vocês pudessem voltar no tempo e encontrar o seu eu da FMVZ, o que vocês falariam para ele daquela época? Não beba tanto naquela... Não é isso. Não é essa perspectiva, né? É outra coisa, tá? Profissional. Começa você, você tem mais tempo para voltar. Sua viagem seria mais longa. Pois é, uma viagem longa. Até chegar lá, eu diria, as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que você quer. Né? Deixa o barco correr, que se Deus quiser tudo vai dar certo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Entrei para fazer uma coisa, segui outro caminho e, graças a Deus, me dei bem nesse caminho. Né? Sou feliz assim. Não me vejo trabalhando com galinhas. Eu acho que a minha dica para o meu eu do passado seria mais ou menos similar à dele. Às vezes algumas coisas não darem certo, é uma enorme sorte. Só espera. Que naquele momento não parece. Mas às vezes não dá certo, é uma puta sorte. É a questão de mudança de rota. Às vezes ela vai te direcionar muito melhor do que aquela rota antiga que você tinha na cabeça. Você não conseguia pensar fora daquele trajeto, você não se via fora daquele trajeto, mas vai dar bom. É só questão do consistência, dedicação e entender que a excelência leva tempo. Não é algo que em 2 anos você vai estar bala. Isso acho que vale muito para a geração que a gente tem hoje, que está muito imediatista. As coisas boas, elas levam tempo. E a gente tem que aprender a ter paciência para isso chegar. Eu não sou um exemplo para falar de paciência, não, você sabe disso. Mas se fosse falar para o meu eu 20 anos atrás, seria isso. Isso que ele disse que tem hipotiroidismo. Eu falei, aonde, cara? A dose do teu remédio deve estar... Toma lá o T4 todo dia de manhã, né? E muitas mais coisas hoje. Hoje, Nossa Senhora. Hoje não é só o T4. Não é. Queridos, que conversa maravilhosa. Obrigado de coração. Acho que foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Tá sendo gravado, mas dá para ser uma live, né? Com certeza. Mas nós faremos 2, 3, 4. Chama a Renata, chamamos outros. Acho que a gente está começando só. Obrigado. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos muito a presença de vocês. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Para a gente foi um grande prazer estar aqui. Um podcast da Associação de Ex-Alunos da nossa FMVZ USP. A gente agradece imensamente a Premier Pet, que é uma grande parceira nossa e patrocinadora desse podcast. E também agradece muito a Vetsfera por colaborar conosco. É um grande prazer e a gente se encontra nos próximos episódios.